Olha aqui, eu quero dizer a você o seguinte, eu só vou correr se a Maria do Rosário aparecer. Um forte abraço. Sport Comedy. Sport Comédia, tudo junto. Boa noite, gente. Sport Comedy na área nesse dia 12 de fevereiro de 2023. Vamos falar de futebol, vamos falar de Portuguesa e Corinthians 0-0. Que jogo ruim, meu Deus do céu. Corinthians dentro de casa é uma coisa, fora de casa é outra. É complicado. Daqui a pouco o Neto vai estar aqui para falar desse jogo. Que jogo ruim que o Corinthians fez. Eu não sei onde o Corinthians está errando, o que o Corinthians está acertando em casa, o que está errando fora. Pega o Palmeiras agora quinta-feira na Neoquímica Arena e vai ter que fazer um jogo muito bem para conseguir recuperar. São 2 jogos sem vitória. Perdeu aí pro São Bernardo, empatou com a Portuguesa. Vai ter que melhorar. Mas antes eu peço que se inscrevam no canal, dá um like, compartilha, comentem e vamos juntos. O Corinthians fez um primeiro tempo muito abaixo. Criou uma chance com o Yuri Alberto e outra com o Roger Guedes. A Portuguesa tem um chute no gol do Carlos Miguel, já que o Cássio não jogou. E um jogo muito ruim das duas equipes. O segundo tempo começou do mesmo jeito que terminou o primeiro. Parecia que as duas equipes não estavam em campo. O Corinthians tentando um pouco mais, o Renato Augusto aparecendo para o jogo, mas foi muito pouco. O Roger Guedes foi um jogador que mais se movimentou, criou pouquíssimas chances de ataque do Corinthians. No segundo tempo saiu, entrou o Juliano, mas o Juliano nada acrescentou. O Adson estava muito mal na partida. Hoje não foi o Adson no jogo contra o São Paulo que se apresentou, que criou as oportunidades. Yuri Alberto fez pouco também, porque não recebeu a bola para tentar fazer o gol. E o Corinthians criou muito pouco, muito pouco. A Portuguesa segurou o empate, a Portuguesa foi ruim, pelo menos a Portuguesa precisava da vitória. Mas o Corinthians precisa melhorar, porque o Corinthians em casa é uma coisa, fora de casa é outra. Precisa contratar um jogador para ser esse camisa 10 para substituir o Renato Augusto. Porque quando o Renato Augusto parar, o que vai acontecer com o Corinthians sem esse jogador que possa substituí-lo? Eu pergunto por que o Matheus Araújo não joga? Uma pergunta que eu quero que vocês respondam aí. Por que o Matheus Araújo, já que o Corinthians não tem dinheiro para contratar um meia, coloca o moleque para jogar? Já começa a pôr. Não é queimar o jogador, mas é já colocar ele na arena. Entendeu? Eu acho isso. E a Portuguesa fez o jogo dela. Simplesmente se defendeu e tentou, numa bola ou outra, tentar chegar e atacar o Corinthians. Mas é muito pouco. O Corinthians decepciona quando joga fora. O Lázaro, ele tem poucas peças realmente de recurso para tentar mudar. Mas o Corinthians precisa contratar. É evidente, um centroavante, um meia, mais um zagueiro e um ponta para substituir o Roger Guedes. Então mais 4 reforços é urgente. Eu acho que tem que ir atrás. Ficou muito claro hoje que o Corinthians é um time muito limitado. Neto, boa noite. O que dizer do Corinthians? Corinthians 0, Portuguesa 0 em Brasília. Foi muito ruim o jogo. Mais um jogo ruim do Corinthians. O Corinthians não criando muitas chances. Muito ruim o jogo. Parece que o time estava com sono. Entrou morto em campo. Tudo bem, Neto? Boa noite. Ó, quero falar uma coisa pra você. O Corinthians hoje fez uma partida muito ruim, abaixo do que se espera do Corinthians. Já foi mal contra o São Bernardo, diga-se de passagem. Um time realmente sem criação, um time sem alma, sem finalização. Os jogadores, os laterais, esse Rafael, lateral do Corinthians, pouco apoiou. O Corinthians sentiu falta do Fagner, diga-se de passagem. Gostei do Carlos Miguel, numa única bola que foi nele, nas 2 únicas bolas que foi nele, ele catou. É bom goleiro, diga-se de passagem, é novo e tem tudo para substituir o Cássio quando o Cássio parar. Mas o Corinthians sentiu falta daquela jogada de armação, de um jogador que arma a bola. Renato Augusto tentou, mas foi muito pouco, diga-se de passagem. E quando o Renato Augusto parar, o que vai ser do Corinthians? Então, Duílio, eu amo você, mas você tem que ir atrás de jogador. Não dá para ficar do jeito que tá. O Corinthians, se enfrentar o Palmeiras do jeito que jogou hoje, leva uma lapada. Essa é a minha opinião. Porque o Corinthians não tem padrão de jogo. Coisa que a gente vê no Palmeiras. Diga-se de passagem. Já estamos com 8 jogos. 8 rodadas do Campeonato Paulista. Ah, mas ganhou do São Paulo. Mas não interessa. Tinha que ter feito a diferença contra o São Bernardo. Com todo respeito ao São Bernardo. E com todo respeito à Portuguesa.
O Corinthians não pode jogar como vem jogando, sendo um time retranqueiro, que não consegue atacar, que não consegue sair, e isso aí atrapalha. Tem que ser um time que se movimenta mais, ter mais velocidade, diga-se de passagem. E ele deixou hoje o Balbuena na reserva, porque o Balbuena falhou contra o São Bernardo. Tem que se condicionar melhor, diga-se de passagem. O Gil e o Bruno Mendes foram bem. O Fábio Santos, eu acho que realmente não fez muita coisa, mas também não comprometeu. O Rafael precisa apoiar mais e atacar mais. Português, diga-se de passagem. O Corinthians sentiu falta do Fagner. O Renato Augusto tentou muito pouca coisa. E o Roger Guedes foi um jogador que tentou alguma coisa, mas foi muito pouco. Precisa melhorar. O Corinthians hoje não foi o Corinthians que ganhou do São Paulo, diga-se de passagem. Não foi o Corinthians que ganhou do Guarani de virada. É um Corinthians sem plena vontade realmente de querer criar alguma chance, entendeu? É um Corinthians que realmente estava morto. Estava parecendo que tomou chá de lombriga. Eu dei o chá de lombriga do Luan pro Corinthians hoje. Eu tenho que dar, diga-se de passar. São 2 jogos sem ganhar. Então precisa melhorar, porque vai ter dificuldade quando for enfrentar o Palmeiras quinta-feira na Arena. Realmente vai ter dificuldade. Não mostrou muita coisa, criou muito pouco, chutou muito pouco. As duas equipes realmente foi um jogo morno. E eu acho que 0-0 realmente é a cara do jogo. Ô Neto, e o Corinthians, você acha que pode... até que ponto você acha que o Corinthians vai sem esses reforços? Tá na hora do Duílio contratar, né, Neto? Tá na hora do Corinthians contratar, diga-se de passagem, um meia para ser esse jogador. E eu não entendo também por que o Matheus Araújo não joga. Ô Lázaro, você vai colocar o moleque para jogar quando? Já que não tem esse jogador que faça a diferença. Tinha que ter colocado hoje, rapaz. Os moleques da base têm que jogar. Volto a dizer. Se não colocar, o que vai fazer? Vai ter que ir no mercado logo, rapaz. Comprar e fazer essas compras. Vai contratar jogador quando? Tá na hora, já passou da hora de trazer jogador. Vamos trazer quando? Quando a Libertadores começar? Vocês estão de sacanagem mesmo, hein? Porque tá dando dó, hein? Ver o Corinthians jogar, hein? Tá dando medo. Não é dó, não. Medo. Um medo muito grande. Já foi os 2 jogos, né? São Bernardo e Portuguesa, que o Corinthians jogou muito mal. Abaixo do que se espera do Corinthians. Comentem aí, gente, o que o Corinthians precisa fazer para melhorar. Contratar jogadores, enquanto não contrata, dar uma oportunidade para os moleques da base. Tá bom? Tamo junto, gente. Deixa um like aí, comenta e compartilha. Obrigado.